Semana nos Estados Unidos, o julgamento de uma ação histórica contra a Meta, dona do Facebook e do Instagram. A empresa de tecnologia se defende das acusações de que teria criado dependência das redes sociais entre os jovens. A ação foi movida por 29 estados que buscam cerca de 200 bilhões de dólares em indenização. Se a Justiça aceitar as medidas propostas no processo, pode obrigar a Meta a redesenhar as redes sociais, principalmente para que parem de prender os usuários às plataformas e de expor crianças e adolescentes a conteúdos inadequados. Uma das propostas é aumentar o rigor das restrições de idade para acessar as redes da Meta. Outra medida é mudar ou eliminar recursos que viciam, como a rolagem infinita, quando o usuário passa de um vídeo para o outro ali automaticamente. Em caso de derrota para a Meta no banco dos réus, também poderiam sofrer alterações severas sistemas como contagens de curtidas, notificações e algoritmos que recomendam conteúdo, principalmente para menores de idade. A gente vai continuar nesse assunto agora, conversando com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Arthur, bom dia para você, seja bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui, por aceitar o nosso convite. Bom dia, Vitor, um prazer estar aqui, obrigado. Arthur, como é que esse julgamento está sendo lido pela indústria da tecnologia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro? A Meta, né, é a empresa que está sendo julgada, mas tenho certeza que todas as outras Big Techs estão acompanhando de perto esse julgamento. Antes da gente entrar ali nos detalhes, se de fato tem culpa ou não, na sua opinião, como é que o julgamento está sendo acompanhado pelo mundo todo a partir dessa semana nos Estados Unidos? Olha, com muita atenção, porque sem dúvida é o maior julgamento que nós já tivemos. Nós já tivemos, claro, muitos julgamentos, especialmente na União Europeia, mudanças recentes na Austrália, na França, proibições, por exemplo, para adolescentes, mas nada com essa importância e com essa magnitude. Nós estamos falando aqui de múltiplos estados americanos que se uniram, liderados por 4 estados, um julgamento que acontece na Califórnia, um julgamento que envolve uma acusação bipartidária, ou seja, democratas e republicanos estão lado a lado, e o que a imprensa inglesa, a imprensa americana, especialmente, repercutem é que é um julgamento do tamanho do julgamento da indústria do tabaco nos anos 90. Então, a indústria do tabaco, claro, levou muitas décadas até chegar nesse ponto. Nas redes sociais, nós levamos talvez de 10 a 15 anos para que nós tivéssemos uma acusação tão pesada, né, com tantos estados reunidos, 29 estados para ser mais preciso. Então, é muito pesado, né? Eu acho praticamente impossível a saída desse julgamento ter como conclusão a manutenção das coisas como estão. E aí, claro, a Meta se defende dizendo que é busca por dinheiro, que esses estados estão focando, na verdade, na indenização, que isso é puro populismo, mas eu acredito que nós teremos mudanças técnicas, mudanças de regulamentação e punições pesadas. Que é preciso regulamentar e mudar, né, a maneira como essas redes sociais funcionam, eu acho que é mais ou menos já um assunto consensual, né, no mundo inteiro. A gente já está vendo, como você mencionou, vários países mudando, adotando regras mais firmes e inclusive, alguns países proibindo o uso de adolescentes, menores de idade. Agora, o quanto você acha que esse julgamento pode conseguir também uma responsabilização passada, né? Olhando para trás, para o que já aconteceu, porque eu acho que mudança de regras, como você mesmo está trazendo aqui, fatalmente é muito provável que esse julgamento resulte em mudanças de regras, eventualmente propostas até pela própria Meta, na tentativa de fugir dessa indenização e dessa responsabilização. O quanto você acha ou você espera que esse julgamento possa trazer também responsabilidades, não só à empresa, mas a pessoas que tomaram decisões dentro da empresa nos últimos anos, que levaram os algoritmos, as redes sociais a causarem o eventual estrago que vá se provar nesse julgamento? Olha, Vitor, eu acho que é bem possível, porque uma coisa que, claro, é preciso elucidar
não se pode ter uma responsabilidade passada se você não tem um marco, se você não tem uma lei, se você não tem um critério objetivo, né? Então, não se poderia criar agora essa linha e julgar a Meta no passado, né? Só que o julgamento, ele não fala só sobre a proposição de mudanças, mas ele fala sobre violações. Eu vou dar um exemplo aqui: a coleta de dados de menores de 13 anos, né? Que é algo proibido, e a acusação, ela tem evidências muito fortes, né? Então é por isso que a acusação, ela está contando. Nós tivemos, por exemplo, o depoimento nessa semana de um importante líder de tecnologia da Meta, que trabalhou lá por quase uma década. Então, ao longo do tempo, nós temos muitos desses insiders, pessoas que ajudaram a construir isso, muitas pessoas que trouxeram comunicados internos mostrando: olha, nós tomamos decisões nessa direção. Ou seja, não foi algo ingênuo, não foi algo que foi sendo construído. E esse argumento, né, a Meta, ela tem argumentado que não, o produto dela não é viciante. Mas aí a constatação prática, ela mostra o contrário, né? Imagina, o que na vida das pessoas que ocupam um espaço nos últimos tempos de 2, 3, 4, 5, para algumas pessoas até 8 horas por dia. Isso não aconteceu por acaso, né? Tudo isso foi engenhosamente construído. Então, para quem conhece minimamente tecnologia, sabe que nós temos ali incontáveis aparatos, ferramentas, algoritmos capazes de detectar as nossas intenções, as nossas ações com milésimos de segundo. Então, tudo isso foi muito bem arquitetado ao longo do tempo. Agora, voltando na responsabilização, me parece que vai ser nessa linha da coleta de dados e principalmente embasado nesses documentos internos, porque a Meta, ela já tinha há mais de 5 anos estudos muito profundos apresentados por psicólogos mostrando: olha, está aqui a causa e o efeito. E ela tomou uma decisão de ignorar grande parte disso. Então, nessa direção, eu acredito que sim, a responsabilização, inclusive, ela é bastante provável. E só resgatando algo que você comentou na primeira pergunta, as outras empresas estão absolutamente atentas, porque sabe-se que na sequência desse julgamento, que pode demorar até 6 semanas, existem processos previstos para debater mecanismos de Snapchat, YouTube e principalmente TikTok. Arthur, que atire a primeira pedra quem nunca perdeu tempo ali, perdeu a noção do tempo rolando a timeline das redes sociais ali. Que efeitos ela causa no cérebro das pessoas, nós adultos, mas sobretudo dos adolescentes e crianças eventualmente, né? Tem criança que usa celular, infelizmente, rede social. Que efeitos essa rolagem infinita provoca no nosso cérebro e de que maneira isso está conectado com o algoritmo dessas empresas? Olha, não só a rolagem infinita, né? Então, todos esses outros mecanismos, como o auto-play, né? O vídeo, antigamente você tinha que escolher assistir um vídeo. Hoje a timeline, ela vai, primeiro, se construindo em tempo real, ela é hiper personalizada, o algoritmo tem uma potência e um protagonismo muito maior do que as páginas e as pessoas que a pessoa eventualmente siga. Então, somando tudo isso, olha, uma recomendação que inclusive fica para os pais é acompanhar o trabalho de um importante psicólogo americano, que é o Jonathan Haidt. Ele tem um belíssimo livro descrevendo isso, né? Ele acompanhou várias crianças e vários adolescentes ao longo do tempo, e o que ele mostra é uma fragilização, porque nós temos esse efeito comparativo social 24 horas, né? Então sempre parece que a vida dos outros está muito mais bem equacionada, né? As redes sociais se tornaram essa coletânea de fotografias, de momentos em que as pessoas, inclusive, trabalham para o algoritmo, né? Então isso muda a rotina das pessoas, porque elas passaram a criar ativos digitais. O que eu estou chamando de ativo digital? Para muitas pessoas, ela vai de repente fazer uma caminhada, uma corrida em prol da sua saúde. Para outros, o que importa é a fotografia no final. Então, essa modelagem da vida a partir da repercussão online é uma coisa que está longe de ser saudável. Para além disso, efeitos na concentração e efeitos especialmente no sono, na recuperação do cérebro, do não período de descanso. Então, quer dizer, nós temos uma série de elementos que são sociais, uma série de elementos que são relacionados à saúde mental, e até por isso, nessa semana, na primeira semana de julgamento, nós tivemos lá, tristemente, uma série de famílias que estavam lá com cartazes, com os nomes dos seus filhos. Muitos deles perderam essa batalha, perderam a vida, né? Então,
É claro, não se pode atribuir exclusivamente a responsabilidade à rede social, mas ela tem um peso que está longe de ser zero, né? Então, os efeitos são múltiplos, né? Os efeitos, por exemplo, o livro do Jonathan Haidt, ele fala sobre ansiedade, ele fala sobre a queda ao longo do tempo na capacidade cognitiva, na capacidade de absorção, interpretação de texto, capacidade de correlação, de estabelecimento de relações matemáticas, enfim, você acaba tendo ali efeitos práticos na vida e no desenvolvimento da pessoa, especialmente entre crianças e adolescentes, onde nós estamos falando de uma fase tão crítica, né? Esse livro que você está mencionando, muito interessante a tua dica, A Geração Ansiosa. Eu tenho Exato. 2 filhas, comecei a ler esse livro também, já terminei, do Jonathan Haidt, e ele traz ali dados, elementos dos Estados Unidos e do Reino Unido comparando o surgimento do Instagram e o uso dessa geração, né, que naquele momento tinha ali 15 anos, e ele vai mostrando o aumento dos índices de automutilação, de suicídio e de ansiedade naquela geração que saiu da adolescência para a vida adulta no mesmo momento em que começou a usar, sobretudo, o Instagram. Ele faz essa comparação. É um livro muito interessante mesmo e muito pertinente, sobretudo para quem é pai de crianças e adolescentes. No julgamento, Arthur, deve ter depoimentos formais ali perante a justiça de famílias, de crianças e adolescentes que foram vitimadas assim de maneira severa pelo vício nas redes sociais? Sim, está previsto para as próximas semanas, né? Então, tivemos nessa abertura, especialmente a acusação, né, se manifestando, e claro, a Meta também prontamente repercutindo, né? Então, quer dizer, a Meta se preparou muito, né? Tanto que o Mark Zuckerberg estará lá no banco dos réus, mas do lado da acusação, sim, nós teremos todas essas evidências, né? Que não são só evidências estatísticas, mas é tradicional nos julgamentos que você tenha essa personificação, né? Então, essa personificação, ela demonstra, né, de forma mais prática. Claro que isso é muito triste, então teremos sim a participação de familiares, de pessoas que entendem que foram afetadas diretamente pelas redes sociais. Arthur, da mesma maneira como hoje a gente olha para trás assim e pensa, caramba, como é que alguém pode ter sido contra a obrigatoriedade do cinto de segurança ou a proibição de se fumar em lugares fechados, tinha aquela gritaria, né? Não, é a minha liberdade de fumar onde eu quero, de usar ou não cinto. Hoje a gente olha para trás até rindo, né? E falando, pô, que absurdo que era isso. E ninguém mais discute a necessidade de usar o cinto de segurança. O que você acha que a gente vai estar falando, e aí aqui totalmente um exercício de futurismo, daqui a 10, 15, 20 anos, o que a gente vai estar falando desses elementos das redes sociais? A rolagem infinita, os likes, essa ansiedade por ter mais seguidores, por ter mais likes a todo custo. Você, às vezes, faz esse exercício de futurismo, assim, o que a gente vai olhar lá na frente? A gente vai olhar para trás e falar, isso era um absurdo e a gente deixou acontecer por mais de uma década. Vitor, eu tenho certeza disso. Na verdade, os sinais já estão na nossa frente. Eu acredito que nós já passamos, né, desse pico. Tem vários dados que mostram isso, né? Por exemplo, a utilização intensa de rede social, ela está em queda, né? Tem muita gente que não imaginaria isso, mas de 2022 para cá nós já temos uma queda. Então, mesmo e isso não está relacionado com as proibições. Por exemplo, a proibição na Austrália aconteceu há por volta de 1 ano atrás para menores de 16, de 18 anos. Você tem ali um tipo de utilização completamente diferente, mas 85% dos jovens conseguiram outros caminhos para acessar, né? Então, essa queda que eu mencionei de 2022 para cá já é puxada pela geração Alfa, pela geração Z, que em alguma medida elas viram tudo isso e viram que o efeito não foi tão bom assim. Então, nós estamos falando, né, sobre a geração que o Jonathan Haidt acompanha no livro dele, é aquela geração que encontrou tudo isso, né? Estamos falando aqui especialmente de millennials, gerações subsequentes, e que historicamente, quando isso acontece, é um período de ingenuidade, é um período de excessos, é um período em que você não tem a consciência, você não tem os estudos, você tem os malefícios, e de forma tardia a sociedade amadurece. Foi assim com o tabaco, foi assim com uma série de elementos, né? Por exemplo,
Por isso que nós temos as restrições para venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. E, enfim, isso é construído ao longo do tempo. E como você muito bem mencionou, quando você olha para trás, parece um tempo estranho, né? Então, quando você vê essas imagens, as pessoas até 1996, por exemplo, fumando dentro de aviões, né? Então, imagina só, você tem um risco operacional, um risco de saúde, é uma imagem muito estranha. Mas até aquele período era uma cena absolutamente habitual. Então, eu realmente espero que nós avancemos, né? Porque o exemplo que você trouxe do cinto, né? Eu acho que nós vamos numa direção de controles parentais mais robustos, ou seja, que as famílias possam tomar parte dessas decisões, que não seja só uma questão do Estado, da intervenção do Estado. E aí, quando muitas pessoas falam, né? Basta ver as entrevistas da época. Puxa, mas por que eu tive que passar a usar o cinto? Mas por que tiraram o cigarro dos restaurantes e tudo mais? É uma coisa muito estranha, mas em algum momento essa discussão ela precisa proteger o indivíduo das suas próprias escolhas, né? Então, esse tema, claro, flerta, né, com temas muito pantanosos, como a liberdade individual e de expressão, mas no coletivo, a hora que você passa a ter esse tipo de evidência com extrema robustez, você passa a ter esses mecanismos históricos para você ter uma certa camada de proteção, já que o custo-benefício comprovadamente não faz sentido. Então, isso vale para um sem fim de comportamentos e de evoluções e também de tecnologia. Então, a tecnologia, ela entrou nas nossas casas, né? Ela entrou nas nossas vidas e, como eu já mencionei anteriormente, em alguma medida ela passou a moldar a vida das pessoas. Então eu acredito que sim, em 10, 15, 20 anos nós vamos enxergar não só esse julgamento, mas toda essa transição, e eu espero que seja um período de mais maturidade, de uma percepção que na verdade, esse é o metaverso, né? Aquele metaverso que foi debatido em 2021, em que as pessoas viviam num lugar absolutamente artificial. Na verdade, esse metaverso ele está à nossa volta, né? A partir da hora que as pessoas estão pretensamente sentadas frente a frente, mas na verdade cada uma está no seu metaverso, no seu mundo, né? No seu feed. Então, basta ver imagens, fotos, né, de como é que as pessoas interagiam num domingo, como hoje, há 20 anos atrás, e o cenário atual. Você tem um antes e depois bizarro. Eu espero que daqui a 10 ou 15 anos nós tenhamos um cenário muito mais equilibrado. Tem um relato muito bonito que eu ouvi de uma professora que quando as escolas aqui em São Paulo mesmo passaram a proibir, né, até por força de lei, o uso de celular no intervalo, a escola ficou mais barulhenta, você via mais gente gritando, correndo, e a enfermaria da escola ficou mais abarrotada, porque as crianças caíam mais, ralavam o joelho, quebravam o pé, viravam o pé correndo para lá e para cá e tal, o que, na avaliação da professora, é extremamente positivo. É melhor a criança ralar o joelho do que ficar depois com crise de ansiedade ou crise de autoimagem porque não saiu do celular. Arthur, obrigado por estar com a gente aqui, nos ajudando a entender um pouco melhor a importância histórica desse julgamento e o que vem pela frente. Te agradeço. Bom dia para você. Obrigado, bom domingo a todos. Até a próxima.